Cara, esse lance de você... aquele lance que você falou sobre... Putz, é difícil o presidente saber sobre tudo que tá rolando, questão de corrupção e tudo mais. É difícil mesmo, cara. Até porque, se eu não me engano, assim, o que eu posso estar falando uma merda que, sei lá, veio aqui na cabeça. Teve um cara que trabalhava com um tio, um marqueteiro, se eu não me engano, que teve que devolver uma grana absurda também, não teve? Ou tô Não, viajando? é o meu atual. É? Não teve que... bom, o meu atual marqueteiro, que é o João Santana, trabalhou pro PT. Tá. A campanha do Lula, da Dilma, etc, etc. Ah, isso é atual, tá. Isso, é o meu atual. Então, a moralidade do bem e a moralidade do mal. Então, ele trabalhou, não foi corrupção, não foi absolvido por corrupção, porque nunca foi governo. Tá. Ele trabalhou pro PT. Então, isso é um assunto fora de governo, tá? Tá. Então, trabalhou pro PT e o PT pagou ele no Caixa 2. Errado? Erradíssimo. Ele pagou, pagou. Pagou caro, pagou. E tá de volta à cidadania. O PT pagou o cara ele no com Caixa 2. E ele recebeu. Portanto, pagou caro por isso. Foi preso, devolveu o dinheiro, pagou um monte de coisa e tal. E agora está limpo. Foi punido severamente e está de volta. Mas volto a lhe dizer, percebe? Não foi condenado por corrupção. Agora deixa eu te explicar. Eu fui governador. Eu estou falando isso não é para me gabar, é para dizendo para a experiência. Como é que eu faço? Eu brincando com meus coisas assim, nesse governo não rouba ninguém. Como eu não vou roubar, não rouba ninguém. E aí, no sério, qualquer suspeita geral, porque as pessoas falam, a maledicência, o governo é corrupto, tal, esquece e segue trabalhando. Porém, qualquer acusação específica, vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 por 320 milhões sem licitação para o BTG. Isso é uma acusação concreta, objetiva, nome, valores, etc. O que faz o meu governo? Dá pra processar por causa disso. É evidente, cadê porque me processam? Eu não minto, cara. Eu não minto. Ninguém processou por ele? Não, eu tenho vários processos por dano moral, porque chamei o Eunício Oliveira de corrupto. Não. Ninguém processou o Bolsonaro está no Tribunal de Contas. Eu falo, o Tribunal de Contas está examinando, mas fica lá para o resto da vida para ser examinado. Entendeu? Esse é um país da impunidade. Quando a corrupção é vinculada com o mercado, a impunidade é certa. Certa, como 2 e 2 são 4. Essa é a questão. Começa lá atrás com o Fernando Henrique. Nas privatizações e não sei o que e tal. Foi corrupção grossa junto com o mercado, isso não sai nos jornais, não sai, não tem escândalo na Globo, nada, em canto nenhum. Privatização, inclusive, para tu é zero? Não, de forma nenhuma. Eu, por exemplo, tenho nada contra a privatização da telefonia. Na época eu apoiei. Essa turma aí de PT era contra. E eu apoiei por quê? Porque é óbvio que o Brasil tinha, meu irmão, você é muito jovem, né? É inacreditável. O Brasil tinha caderno de classificado nos jornais, era venda de telefone. Eu lembro disso. Você tinha que declarar no imposto de renda que você tinha uma linha telefônica. É ridículo, porque o Brasil não tinha capacidade de investimento para a demanda de celular. Portanto, gol de placa, celular não, de telefone fixo. Então, gol de placa, mineração. Qual é o problema de privatizar? Zero problema. Eu nunca tive essa brincadeira. O problema é petróleo. Porque o petróleo não tem brincadeira. Ou é o cartel da OPEP, ou é o cartel das 7 irmãs, ou estatais. As estatais controlam 80% do petróleo do mundo. Por que o Brasil, um país que está sobrando petróleo, vai cair no preço internacional se nós gastamos $10 para produzir um barril de petróleo? É essa política estrágica que está aí. Sobrando um petróleo. Mas a gente está meio que sujeito a... Fazendo advogado do diabo. A gente está sujeito à política de preço internacional... Por pura canalice. Por assalto ao banco da sociedade. Ao bolso. Porque a gente produz um petróleo que a gente não consegue usar. Fake news. Eu acreditava nisso também, para tu ver a força da fake news. E aí o pessoal da Associação dos Engenheiros, a EPET, me disse, olha, isso é mentira. Nossas refinarias estão absolutamente adaptadas a processar qualquer tipo de petróleo. E eu, caramba, é verdade, pois eu mesmo andei repetindo essa fake news. Embora não eliminasse o argumento, porque se eventualmente fosse verdade, você mandava um petróleo de um tipo e importava o outro tipo, e em qualquer circunstância você devia industrializar aqui, refinar aqui. Não é isso que está acontecendo. O Brasil está importando do estrangeiro já refinado. E aí, meu irmão, a roubalheira, você não tem ideia do tamanho. De novo, o mercado roubando, aí não sai do escândalo. Sabe qual é a ideia? Sabe o que está acontecendo? Um litro de diesel sai do Golfo do México, do Golfo do Texas, para o Brasil, o valor em dólar, mais o frete, porque tem o transporte, mais o seguro, porque tem o seguro e tal, 30%.
Aí eles pegam esse preço com frete e com seguro e tal e botam no preço do feito no Brasil. Roubalheira pura e simples. Aí isso vira o quê? O maior lucro do planeta Terra. 38% foi o lucro da Petrobras no ano passado, no balanço, contra 9% do segundo. E aí o que eles fazem com esse lucro? Abate a dívida, como qualquer empresa endividada faz? Não. Aumenta o investimento? Não, estão desinvestindo. Sabe o que eles fazem? Distribuem antecipadamente como lucros e dividendos que só no Brasil, na Estônia, não paga imposto sobre... Que eu cobrava quando fui ministro da Fazenda. Este é um país assaltado. Sabe quanto a Petrobras distribuiu de lucros e dividendos nos 2 trimestres, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho? 98 bilhões de reais. Pô, tu morre no teu salário com 27,5% se for pessoa física, com 15% se for PJ. Sabe quanto essa gente que botou essa montanha de bilhões no bolso pagou de imposto? Eu sei. Nenhum puto. E aí não tem? Tu acha que... Percebe? Aí o que é que faz o Bolsonaro na véspera da eleição? Tirou 20 bilhões de reais da saúde, da educação, da segurança, que é o ICMS dos estados, e transferiu para essa gente. Por que não tem vontade de... Aí cai o preço da gasolina para ganhar a eleição, tentar ganhar a eleição, que vai perder se Deus quiser. E para mim, se Deus quiser, já no primeiro turno, se Deus quiser, ou o povo brasileiro. Né? Porque o Bolsonaro não dá conta de encarar o Lula, não. Sabe? Não dá conta. Eu dou conta. Puta, até esqueci o que ia falar. Não, você ia falar da Petrobras. Opa, deu branco. Passa enquanto ele recupera aí. Eu tento lembrar o que eu ia falar aqui. Também eu que estou falando demais. Leonel Brizola foi taxado como direitista por uma única conversa com Figueiredo e agora tentam fazer o mesmo com o senhor. Fizeram com a Marina e fizeram também com integrantes do PT que saíram para formar o PSOL. Fala um pouquinho sobre isso e essa atitude fascista do PT. Estão fazendo isso com Alessandro Molon, candidato a senador aqui no Rio de Janeiro. Viva Brizola, viva Darcy Ribeiro, viva o nosso Brasil. Ciro, não desiste. Não 2026, desisto. Se não for dessa vez, 2026 é logo ali. Tamo junto. Quem vai gostar dessa camisa é o Carlos Lupo, para quem vai meu forte abraço. Tricolor fanático não, e tal. Não, tá mal vestido demais. Não, é tricolor aí, é Fluminense, é o Flusão. É o Flusão. Deixa eu te falar de trás para diante. O PT eu conheço desde longa data. Já enfrentei, já ajudei e tal. E tenho sempre uma explicação muito séria, que é olhar onde estava o bem do Brasil, era ali que eu ficava. Pois bem, quando o Brizola fez 600 CIEPs no Rio de Janeiro, introduzindo a ideia de ensino em tempo integral, a meninada da periferia, com 5 refeições, dentista, esporte e tal, o PT esculhambou. Quando acabou o governo do Brizola, o Brizola lançou talvez um dos maiores intelectuais da vida brasileira contemporânea ou moderna, que era o Darcy Ribeiro, candidato a governador. Sabe o que o Lula fez no Rio de Janeiro? O Lula deve ter um ódio mortal ao Rio de Janeiro. Apoiou Moreira Franco. E derrotaram o Darcy Ribeiro. De lá para cá, o Palácio Laranjeiras, que é a sede do governo do Rio, virou a antessala da cadeia. O Lula apoiou todos os candidatos. Sérgio Cabral, Crivella, Pezão, todos os que foram presos, o Lula apoiou. Todos. E agora, o André Garotinho também? Garotinho também, claro. Todos. Isso e os cariocas lá estão todos nessa lambança do fascismo do bem, do corrupto do bem e tal. E não estão vendo onde é que nasce a destruição devastadora do Rio de Janeiro. Meu irmão, o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro está destruído. Está devastado. E o crime organizado Saí tomou de lá por causa conta disso, inclusive. E não tem responsabilidade política nenhuma a ser apurada. Nenhuma. É uma coisa chocante essa patologia que está acontecendo com certa elite brasileira. E o meu papel aqui é tentar ganhar a eleição, meu irmão, mas se não, boto minha viola no saco, sabe? E vou limpo, lépido e livre da minha dignidade, nunca ferida, para casa. Mas assim, é o que eu estou falando para o aluno do companheiro. Agora está de novo essa história aí. O Brizola foi insultado e agredido, e olha a tragédia, porque que o lulopetismo não me encara. No dia da morte do Brizola, eu era ministro do Lula. Fomos nós dois e mais um punhado de pessoas ao enterro do Brizola no Palácio Laranjeira. Quando o Lula entrou, eu vi ainda hoje, ontem ele falou, o Brizola, se tivesse vivo, estaria aqui. Eu estou dizendo o que aconteceu no dia da morte do Brizola.
Quando o Lula entrou no Palácio Laranjeira, todo mundo pode ver que esse vídeo está no Google também, está no YouTube. A turma começou a cantar: você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Isso foi o que se cantou ao lado do cadáver do Brizola. E o Lula, ó, saiu de fininho, ligeiro de lá. E eu fiquei. Eu fiquei porque eu tive a honra de ter tido o voto do Brizola para presidente da República. Percebe? E aí ele pega um neto do Brizola, que brigou por coisas de... Eu não vou entrar nisso porque respeito muito a família, e que se filiou ao PSOL, e ele usa esse cara, pouco importa a memória do velho. O Lula desmoralizou o Brizola. O Brizola escreveu um tijolaço também, está no Google. O último texto que o Brizola escreveu, ele escrevia chamava o tijolaço, e esculhambando o Lula como traidor. Porque o Lula é um traidor. Pesado, hein? É pesado, não, eu conheço o cara. E assim, porque agora eu sou fascista. Se você quiser levantar uma coleção de elogios do Lula a mim, eu jamais farei isso, porque eu sou um homem sério e leal. Jamais levantarei a coleção de elogios e de expressões da gratidão do Lula a mim por tudo que eu fiz por ele. Hoje, ele soltou os cachorros fascistas em que ele transformou essa cúpula podre do PT para cima de mim. Só que eu não sou a Marina. Manda para ver como volta em quádruplo. Gostei.